Você pode ter a fé para transportar montanhas, mas se você tem uma má consciência, e a má consciência vem pelo pecado. Porque aqueles que saíram do nosso meio não saíram porque eram bons e foram fazer melhor lá fora do que nós. Não, eles saíram porque eles foram corruptos, ladrões, eles roubaram, tocaram no que é sagrado, tocaram na oferta do altar, eram ladrões, eram corruptos, eram adúlteros, ou vivendo na promiscuidade, porque um deles, um dos mais recentes, ficou 6 anos sem tocar na sua esposa. 6 anos ele não procurava a esposa. E a esposa perguntava: o que está havendo? E ele alegava que tinha problemas de libido, tinha problemas sexuais, que ele precisava tomar remédio. Mentira! Quando viajava, onde quer que ele viajasse pelo mundo todo, tanto na América quanto na América Central, como na Europa, ele saía da madrugada, nas madrugadas, ia para as boates encontrar com mulheres. E ele falou isso para mim, e a Esther é minha testemunha. E a mulher dele, ex-mulher dele, é testemunha disso. Eu tive mulher em tal lugar, e foi escrevendo. Mas cara de pau, e perturbado, completamente transtornado, endemoniado. A sua consciência não vai deixar você em paz. Você não vai ter paz. Eu tenho certeza que ele não tem paz. Porque o pecado impede o poder da fé. O pecado faz com que a consciência seja maligna. Como é que você vai usar a fé no Deus puro, grande, todo-poderoso, santo, santíssimo, com uma consciência dizendo assim: você é adúltero, você é promíscuo, você não é traidor apenas da sua esposa, não. Você traiu a sua fé, você traiu a Deus, você traiu a obra de Deus, você é iníquo. Como que um sujeito desse vai pregar o evangelho se a mente dele está tomada por essa má consciência? Paulo fala sobre isso. Por isso Paulo fala: olha, por causa disso, por causa dessa má consciência, eu entreguei Himeneu e Alexandre a Satanás. Quer dizer, entregou, está entregue já a Satanás. Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Me perdoe usar esse espaço que normalmente eu uso para falar de Jesus e vim aqui falar de algo que eu não gostaria de falar. Bom, ontem o bispo fez uma reunião com os pastores e falou da minha pessoa, sobre erros que eu cometi, me chamando de endemoniado e dizendo que a igreja que nós abrimos é um botequim. Isso é uma falta de respeito, porque não é um botequim, é a casa de Deus. Bom, eu cometi erros, mas falei dos meus erros ao Senhor e pedi perdão, e o Senhor na sala lá em Miami disse que eu iria morrer. O senhor lembra? Eu respondi que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a palavra que se deve falar para uma pessoa que confessa seus erros, que ela vai morrer, ou dar uma palavra de fé para que ela possa se levantar? Quer dizer que o trabalho que é feito pelo Sérgio Correia para resgatar os ex-obreiros, ex-pastores, ex-membros, é em vão? Bispo, eu estive 2 anos e meio na igreja depois que saí. E nesse período eu fiz as minhas correntes, participei de campanhas como a campanha de Israel, me levantando, me curando. E nesse período ninguém me ligou para me dar uma palavra de fé, ou apenas para saber como eu estava. A única ligação que eu recebi foi da direção da igreja dizendo que o Senhor mandou eu devolver todos os bens da igreja que foram colocados no meu nome. Até porque naquela altura a gente não tinha opção, tinha que receber uma ordem, vai ser colocado no seu nome, tá bom, não tem problema. Bom, era uma emissora de televisão, emissoras de rádio de campus, e todos os bens,
Bom, o endemoniado aqui, que o Senhor chama, assinou os documentos passando uma procuração para a igreja que tirasse tudo do meu nome. Nessa altura, no momento que eu estava assinando, a advogada da igreja me disse o seguinte: Bispo Romualdo, o senhor está sendo íntegro, devolvendo tudo que estava no seu nome para a igreja. Eu poderia ficar com tudo, estar muito bem, mas não achei justo. Entraram na minha conta e, para validar essa situação, movimentaram mais de 12 milhões de reais. Eu tenho prova disso. Tudo isso está declarado no meu imposto de renda, que inclusive foi feito pela contabilidade da igreja. Eu tenho provas. O que fizeram? Bom, venderam com uma procuração os bens a outros bispos e o preço é muito abaixo do valor real, e quando o dinheiro entrou na minha conta, que foi administrada por procuração, por alguém da igreja, tiraram tudo e fizeram doações para instituições da igreja ou para a própria igreja. Eu não fiquei com um tostão. 30 anos de trabalho na Igreja Universal. Inclusive, o Senhor mora na casa do templo aí de Salomão, onde o endemoniado aqui que o Senhor diz ser começou a construção, fora o templo do Rio e a maioria das catedrais do Brasil. E nessa altura, eu não era endemoniado, eu era chamado de milagres. O Senhor disse que eu sou um líder nato. Por causa desses erros agora que cometi, não tem jeito para mim? Agora sou endemoniado, quer dizer que as campanhas, repito, que são feitas de resgate para trazer as pessoas de volta ao Senhor Jesus não funciona? A palavra do filho pródigo não serve para mim e nem para ninguém que cometeu erros, falhas? Então, estamos todos condenados ao inferno? Como as pessoas que cometeram erros, falhas, porque ninguém é perfeito, ouvindo o Senhor falar isso, podem voltar para o nosso Senhor Jesus? O Senhor lembra dos títulos ao portador no nome do Senhor e da esposa do Senhor no valor de 4 a 7 milhões de dólares que vieram para minha mão? Eu guardei e devolvi ao Senhor. Bispo, o Senhor disse que a nossa igreja é um botequim. Também diz que o nosso foco é ganhar dinheiro e não ganhar almas. Mas me responda uma coisa, bispo: comprar um banco é ganhar almas? Esse dinheiro que foi usado essa semana para comprar este banco não poderia também ser usado para ganhar almas? O senhor sabia que tem pastores passando dificuldades e vivendo de cesta básica de alguns membros da igreja? Outra pergunta: como que o senhor sabe que a gente não tem paz? Me diz. Bispo, a nossa igreja de fato é simples, porque Jesus é simples, porém é uma igreja também de fé e vai salvar muitas pessoas, vai levar Jesus a muitas pessoas, e esta é a minha fé. O senhor e o Renato caíram na pilha de alguém que não se identificou com um número desconhecido, dizendo que eu liguei para um pastor de Goiânia pedindo para ele vir trabalhar aqui. O senhor não parou para pensar e tomou uma atitude baixa como essa. Eu não liguei para ninguém e não vou fazer isso. Os próprios pastores da igreja sabem disso. Os pastores da IUJ, e sabem que é mentira. E eu jamais faria uma proposta ou oferecia algo do tipo: bispo, eu estou há menos de 30 dias com a igreja aberta. E há 5 meses que eu tenho gravado vídeo falando às pessoas, e em nenhum momento eu chamei alguém de qualquer igreja, mas sempre me dirigi às pessoas sofridas. E nunca falei nada contra ninguém, nem contra o Senhor, contra ninguém. E agora, só porque nós abrimos a igreja, o Senhor vem falar isso? Por que não falou há muito tempo atrás? Já são 3 anos. Bispo, todos os dias eu oro pelo Senhor, pela sua esposa, os pastores, os obreiros, os bispos, membros, os bispos, meus amigos,
Eu os amo, tenho eles como meu amigo, embora eles não falam comigo. Sobre o seu genro, o que eu tenho a dizer é que o senhor removeria da direção geral da igreja a mim ou qualquer outro bispo que estivesse fazendo um trabalho como o dele, mas como é o genro do senhor, ele fica. O senhor lembra quando o senhor me disse que o seu genro era muito técnico e não descia aos níveis dos pastores? Ele ficou, bispo, 5 anos nos Estados Unidos e deixou a igreja quebrada, pastores passando fome, há 5 anos sem comprar uma camisa, tirando tudo dos pastores, porque ele não tem a fé para abençoar as pessoas e para mostrar um trabalho, ele tira dos pastores o salário. O senhor sabia que $10 mil era o salário dele quando ele saiu dos Estados Unidos? O senhor disse para que não tirasse o trabalho dele, o salário dele. Fiquei 5 anos lá e ele ganhando, mas dos pastores foram tirado tudo. Mais de 4 mil pastores nesses últimos 3 anos saíram da obra. Nenhum me procurou, saíram, não porque quiseram vir para mim, mas não aguentaram a administração injusta do seu genro. É verdade, o senhor recebe e-mails, mas é em vão. Duvido que alguém vai falar, pois eu não falaria, porque com certeza sua filha depois, em casa, desmentiria tudo e seria uma guerra perdida. Bispo, honestamente, me admira o senhor, com tanta coisa para fazer, muitas almas para serem ganhas e outras para serem cuidadas, e o senhor caiu na pilha de uma ligação, perdendo tempo com isso. Meu Deus, eu já pedi perdão, já chorei, e creio no perdão do meu Senhor Jesus. Creio que tenho que olhar para frente, e creio que o impossível para os homens é possível para Deus. Meu Deus, ele me perdoou, por favor. Eu quero até pedir perdão ao senhor e a todos. Quem sou eu, por exemplo, para bater de frente com o senhor, com a igreja? Jamais faria uma coisa dessa. O senhor fala para milhões de pessoas. O meu Instagram só tem 5 mil, por favor. Eu queria paz. Até peço ao senhor que ore pela gente, como tenho orado pelo senhor. O senhor lembra, no dia em que meu filho morreu, o senhor deu ordem para tirar ele de casa. Mesmo ele ligando para o senhor, eu estava do lado implorando perdão, o senhor disse: olha, eu não te perdoo. O senhor lembra? Naquela mesma noite ele morreu. O senhor nunca me ligou para falar: Romualdo, me desculpa, eu errei. Foi o senhor quem mandou a gente adotar. Nós não queríamos, mas o senhor falou que deveríamos adotar. E o senhor sabe que todos os problemas que aconteceram foi por conta de uma direção do senhor. Nunca reclamei para ninguém sobre isso, mas todos os bispos sabem disso. Pode estar certo. E de tudo que falo aqui, principalmente sobre o seu genro. Bispo, por favor, deixa eu ir em frente, deixa a gente ganhar almas. Eu não vou falar mais. Por favor,